eu tinha um tio que era muito amigo do faxineiro do fórum e um dia me levou para conhecer o fórum, me apresentou o amigo dele lá, etc, etc. E eu comecei a ir com esse tio visitar o fórum e acabei gostando daquele ambiente e estou infiltrado nele até hoje. E eu, com 18 anos de idade, acho que prestes a fazer 19, fui promovido a escrevente, que eu submeti a esse difícil exame de habilitação para ser escrevente, e fui promovido a escrevente do Registro de Imóveis. Eu fui nomeado como oficial maior do 3º cartório em razão da ausência do tabelião, que tinha pedido tabelião e oficial judicial, que tinha pedido o afastamento, que era o doutor Odilon Milano, para exercer o cargo de prefeito. Então eu fui nomeado como oficial maior do cartório e, simultaneamente com o cargo, já fui nomeado como escrivão interino. O que os ladrões faziam? Eles arrombavam o cartório e roubavam esses selos e etiquetas, que são todos impressos, e falsificava e transferia veículos no Detran. Então eu gostaria de ser lembrado como o tabelião Janone, que dignificou a justiça e o povo de Araraquara perante o Poder Judiciário. Pois não, meu nome é José Janone, eu sou 3º tabelião de notas e de protesto de títulos aqui de Araraquara, nasci no dia 3 de dezembro de 1946, nessa mesma cidade de Araraquara. Então, eu comecei a estudar, naquela época entrava no curso primário, naquela época era bem diferenciado de hoje, a parte estudantil, era primário, ginasial, médio e superior. Então o curso primário eu entrava com 8 anos, hoje as crianças entram com 6. E eu comecei a estudar numa escola pública de Araraquara, Pedro José Neto, com 8 anos de idade. E com 10 anos de idade, eu ainda estava estudando, eu tinha um tio que era muito amigo do faxineiro do fórum, e um dia me levou para conhecer o fórum, me apresentou o amigo dele lá, etc, etc. E eu comecei a ir com esse tio visitar o fórum, e acabei gostando daquele ambiente e estou infiltrado nele até hoje. Naquela época os cartórios eram todos particulares, não existia cartório oficializado com funcionário público, mediante concurso, tudo. Isso, Frederico, foi no ano de 1900, você vê, eu comecei com 10 anos de idade, eu estou com 78, foi em 1900 e bolinha. E então a coisa funcionou da seguinte maneira: eu ia na escola de manhã, você perguntou como é que eu comecei a frequentar o ambiente forense. Eu ia na escola de manhã e à tarde, não tinha o que fazer, eu ia com meu tio fazer algumas visitas, e o fórum tinha expediente naquela ocasião até sábado na hora do almoço. Então eu comecei aos sábados com o meu tio visitar esse amigo meu que era o zelador lá do fórum, e acabei entrando lá, ajudando ele a fazer faxina lá no fórum, com apenas 10 anos de idade. Até que um dia, um moço, a gente chamava assim, né? As pessoas mais velhas, que era escrevente do cartório de registro de imóveis, ele me procurou e falou: menino, o que você está fazendo aí? Eu tomei até um susto. Eu falei assim: eu estou ajudando o seu Geraldo. O seu Geraldo era o faxineiro. E eu estava realmente ajudando ele a esfregar o chão. Eu tinha 10 anos de idade. E aí ele falou assim: mas você é contratado por quem? Eu falei: por ninguém. Aí eu fiquei com medo, eu falei: será que ele vai me repreender por eu estar aqui sem contrato, algum tipo de coisa desse tipo? Eu falei: por que o senhor quer saber essas coisas? Ele falou: não, estou vendo você trabalhando aqui, já é o 2º sábado que eu te vejo aqui, ajudando o homem aí. Eu falei: é proibido? Ele falou: não, nada disso não. Eu vim aqui ver se você quer ir trabalhar, fazer esse auxílio que você está dando ao seu Geraldo, fazer para o nosso cartório ali, que é o Registro de Imóveis. Na época se chamava Cartório do Júri e Anexos. Um dos anexos do cartório do júri era o Registro de Imóveis. E aí foi então que me contrataram para ser ajudante do office boy. O office boy entregava aviso de protesto na rua, tudo de bicicleta.
ia em banco com pequenos depósitos, etc., o correio que ficava atrás do prédio do fórum, etc., e eu fui contratado. Diariamente eu ia para o cartório no período da tarde, porque eu estudava de manhã, e fazia limpeza, passava um pano, uma flanelazinha na mesa dos funcionários, do pessoal lá. Depois eu comecei a aprender nas máquinas de escrever, que eram todas máquinas manuais, não tinha máquina elétrica, computador, absolutamente não existia nada. E o pessoal gostou muito de mim e eu acabei ficando lá como de ajudante do office boy, eu fui promovido a office boy. E aí fui ficando e iniciei minha carreira lá no cartório de registro de imóveis no ano de 1957. Lá se vai quantos anos? 66, 67 anos. E acabei ficando e fui... quando eu completei 19 anos de idade é que eu fui registrado. Naquela época ninguém registrava ninguém. Pegava os meninos, punha lá como menor aprendiz e tudo irregular, não tinha essa fiscalização do Ministério do Trabalho, não tinha nada. Então eu comecei assim e fiquei contentíssimo, rapaz. Eles me prometeram, eu fui trabalhar no registro de imóveis e eles falaram assim, nós vamos te dar meio salário mínimo por mês, tá bom? Nossa, eu ri até aqui, porque o salário mínimo naquela época tinha um poder de compra bem maior do que o salário mínimo atual. Pô, ganhar meio salário mínimo por mês como menor aprendiz era uma fortuna, entendeu? E eu cresci órfão, assim que eu comecei a trabalhar no fórum, eu recebia esse meio salário mínimo e dava para minha mãe. Eu já era arrimo de família com 10 anos de idade. Então, que nem diz a minha mulher hoje, para ser pobre eu precisei melhorar muito. Então eu comecei minha carreira forense desse jeito. Fazia um cafezinho, servia para o pessoal, etc. Chegava de tarde, ia comprar lanche para os escreventes. Eles sempre pagavam um para mim. E fui trabalhando lá, aprendendo coisinhas. Depois aprendi a escrever a máquina sozinho, catando milho, lá como se falava, nas máquinas de escrever. E depois progressivamente fui subindo um pouco de cargo. Com 16 anos, eu já comecei a fazer audiências, para você ter uma ideia. Naquela época tinha uma vara só, uma vara. Era um juiz para todo o serviço da comarca, era o Dr. Francisco Lofredo Júnior. Isso há 60 anos atrás, veja você, nós estamos falando disso hoje. E depois criou-se a segunda vara, dividiu um pouco o trabalho, depois mais para frente criou a terceira, que eu posso me alongar um pouco mais na resposta dela lá. Mas enfim, você perguntou como é que foi meu começo no fórum, foi assim. Como eu estava dizendo, eu trabalhei como auxiliar bons anos lá no registro de imóveis, aprendendo bastante coisas graças ao auxílio dos escreventes. O cartório tinha uma equipe razoavelmente grande, porque era cartório do júri e com 3 anexos. Tinha anexos do registro de imóveis, tinha anexo do cartório de títulos e documentos e de registro de pessoa jurídica e de protestos. Tinha 3 anexos. Chamava-se, a denominação era cartório do júri e anexo. Muito bem. Com o tempo, eu aprendi a escrever a máquina. Com 16 anos comecei a fazer audiência. E quando eu fiz 18 anos, o pessoal, deixando a modéstia um pouco de lado, viu? Não reparem não, achou que eu tinha certa capacidade e condição de ser, tinha muito interesse pelo serviço e condição de ser promovido gradualmente. Então, naquela época, para ser escrevente do cartório, tinha que se submeter a exames perante uma banca examinadora. Pra você ter uma ideia, a banca examinadora era composta pelo juiz corregedor do cartório, por 2 advogados, um promotor público e 2 tabeliães. Todos se cercavam na sala de audiência do juiz corregedor e inquiriam o candidato. E eu, com 18 anos de idade, acho que prestes a fazer 19, fui promovido a escrevente, que eu submeti a esse difícil exame de habilitação para ser escrevente, e fui promovido a escrevente do registro de imóveis. A partir daí, eu comecei a tomar conta do cartório de protestos, da parte de protestos, e também tinha os anexos, esqueci de me referir, ao cartório de menores.
juizado de menores e cartório de menores. Aí eu passei a fazer todas as audiências e chefiar o setor que fazia escala dos antigos comissários de menores, que hoje são os conselheiros tutelares. Então eu, com 19 anos de idade, eu chefiava toda essa equipe do cartório. Por quê? Eu já tinha, embora novo de idade, devido à minha experiência de ter começado muito cedo e observar como é que os escreventes mais antigos trabalhavam, pedir licença para sentar perto na hora que eles estavam trabalhando para aprender, graças a isso o pessoal reconheceu em mim capacidade. Que teve um dia, quem fazia audiência era o João Galhardo, que hoje é o titular do cartório de registro de imóveis aqui. Na época ele era meu colega de serviço. O titular do cartório era Ernesto Batelli, e depois ele faleceu, veio Milton Amaral. E teve uma ocasião que o Galhardo estava fazendo audiência com o juiz, instalou já a segunda vara, tinha um juiz substituto que estava aqui, etc. E precisava fazer uma outra audiência e não tinha quem fizesse. Janone, sobe para fazer a audiência lá. Pega a máquina, tinha que levar a máquina, porque na sala do juiz não tinha máquina. Tinha que pegar a máquina de escrever, os papéis. Eu falei, eu nunca fiz. Ele falou assim que é bom, vai lá e aprenda. O Galhardo falou isso para mim. Tenho respeito e admiração por ele até hoje por isso. Ele forçava a gente a aprender. Ah, você nunca fez, não sabe? Vá fazer e aprende. Quando tinha coisa para fazer dentro do cartório, ele falava assim, faça num rascunho e dá para eu ler. Principalmente depois me passaram para fazer registro. Tinha um livro, era feito registro de imóveis à mão, chamava Transcrição das Transmissões. Depois de 2 anos de escrevente, eu comecei a fazer registro de imóveis à mão. Mas enfim, eu passei por todas as áreas de cartório lá. Como escrevente, depois eu ia aqui, ia lá, tinha 4, 5 anexos do cartório e eu comecei a tomar conta de todos. Inclusive do juizado de menores, que eu chefiava o cartório, fazia escala de comissários, fazia ronda para a cidade. Certa vez teve uma passagem interessante. O Dr. Geraldo Amaral Arruda foi desembargador, fundador da Escola Paulista da Magistratura em São Paulo. Ele era juiz da segunda vara aqui e era meu chefe direto. Ele era o juiz de menores. Ele determinou o seguinte, eu quero que você pegue 2 comissários e mais o policial e eu quero que você vai fazer uma ronda na zona de Meretrício. E doutor, eu não sei nem onde fica isso. Vá lá. O que o senhor quer que eu veja lá? Você verifica que eu recebi denúncias que tem menores se prostituindo lá. Tudo bem. E essa passagem que eu estou falando para você, que foi até interessante, que eu cheguei na porta, o policial e os outros 2 assessores, com 25 anos eu já tinha assessores no fórum. Eu fui na frente, terno, gravata, tudo bonitinho, e tinha um cidadão desse tamanho assim, que eles chamavam de leão de chácara, ficava na porta. Meteu a mão no meu peito e falou assim, onde você vai? Aqui é proibido menor de idade vir. Eu chefiava o cartório de menores, e ele falou assim, eu falei para ele assim, eu não sou menor de idade e não vim aqui para frequentar. Dá o documento, dá o documento. Nessa altura o soldado que estava vindo atrás de mim, estava estacionando a viatura, o que está acontecendo aí? O que o senhor está pedindo documento para o meu chefe? O sujeito olhou e falou assim, seu chefe? É, ele que está chefiando aqui. Ele é chefe do cartório de menores e está com uma missão oficial do juiz aqui para fiscalizar aqui a casa. Saia da frente que nós vamos entrar. O sujeito, sim senhor. Entramos para fazer a fiscalização, como sugeriu. Para você ver, eu tinha a aparência de menino e uma responsabilidade deste tamanho, novinho já. Por quê? Porque eu, durante esse espaço de tempo que eu fiquei no fórum, eu adquiri a confiança do juiz, do pessoal todo. E sempre honrei, e até hoje faço, a confiança que os meus superiores depositaram em mim. Prova disso que hoje eu sou titular aqui do cartório e continuo em atividade até hoje.
Eu estava te dizendo que comecei a trabalhar no fórum quando era uma vara única e depois instalou a segunda vara, que veio o Dr. Geraldo Arruda, que além de juiz corregedor foi desembargador do Tribunal de Justiça, série de cargos, fundador da Escola Paulista da Magistratura. Ele se tornou não meu chefe, meu juiz, se tornou meu amigo pessoal. Ele tinha muito apreço por mim e, obviamente, eu por ele. Depois, o serviço estava demasiadamente grande na comarca. Araraquara começou a se desenvolver grandemente na década de 60 a 70 e sentiu-se a necessidade de fazer um prédio novo para o fórum. O fórum funcionava naquela época, onde hoje é a Delegacia Seccional de Polícia, na Rua 4, que a gente chama aqui, que é a Padre Duarte, esquina da Avenida São Paulo. Funciona a Delegacia de Polícia até hoje. Então os dois juízes fizeram contato com o Tribunal de Justiça e exigiram urgência, não pediram a criação da terceira vara. Então o tribunal criou a terceira vara de Araraquara, que abrangia tanto civil, crime, menores, eleitoral, abrangia todo tipo de serviço. Mas não tinha juiz. Criou-se a vara e o cartório do terceiro ofício de Araraquara. Chamava Cartório do Terceiro Ofício e Anexos. E era tudo particular. O Estado não remunerava nenhum funcionário. Como é que funcionavam os cartórios antigamente? O dono do cartório de notas, em razão dele ter ele ter a delegação do Estado para ser tabelião de notas ou de registro de imóveis, ele necessariamente tinha que suprir e manter os funcionários para todos os cartórios judiciais, às suas expensas. Entendeu? Então o que aconteceu em Araraquara? Criou-se a terceira vara. E aí aconteceu um fato inusitado, chamemos assim. Criou-se a terceira vara e o terceiro cartório de notas e ofícios de justiça. Os ofícios de justiça tinha civil, crime e menores. Quem é da área sabe bem o que eu estou falando. Serviços criminais, civis e menores. Então você tinha que produzir receita no cartório de notas para manter os funcionários. Só que não tinha funcionários. Criou o cartório e não tinha ninguém para trabalhar. Nem mesmo o tabelião. Aí criou-se o concurso. Fizeram a nomeação do juiz, que foi o Dr. Luiz Fabiano Correia, na época. Isso foi em agosto de 1976. Veja você. Então não tinha escrivão. Abriu o concurso para escrivão. Um determinado cidadão de uma cidadezinha pequena na região de Marília, chamava-se Odilon Milani. Abriram o concurso público que não tinha há 10 anos quase no estado de São Paulo. Fazia quase 10 anos que não havia concurso público. Os tabeliães eram todos nomeados pelo juiz corregedor, normalmente parente de quem saiu, quem morreu, quem aposentou, etc, etc. Por isso que criou-se uma fama péssima dentro da carreira de cartórios, de que os donos do cartório eram tudo apadrinhados, nomeados sem concurso, etc, etc. Efetivamente era, mas tinha concurso já naquela época. Só que se fazia um concurso cada 10 anos, 8 anos, 15 anos, sei lá quanto. Quando houve esse concurso em 76, que assumiu o Dr. Luiz Fabiano como terceira vara, passou nesse concurso o cidadão de Chaporã, Odilon Milani, que se apresentou aqui para tomar posse perante o juiz e disse a ele o seguinte: doutor, eu sou o seu novo escrivão, sou Odilon Milani, sou de Chaporã, está aqui a minha petição, eu estou pedindo para o senhor para assinar o livro de posse, para o senhor me dar a posse, que eu quero tomar posse no cartório. Ô, doutor Odilon Milani, muito prazer em conhecê-lo, isso o doutor Luiz Fabiano. Muito prazer em conhecê-lo. Vamos mandar providenciar já o livro de posse, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Excelência, tenho outro assunto para tratar com o senhor. Eu estou com duas petições, uma aqui solicitando a posse e uma outra solicitando o afastamento do cargo por 4 anos. O doutor Luiz Fabiano ficou pasmo, perplexo. Pô, você não tomou posse que já quer afastamento? Não, eu quero tomar posse primeiro. Depois o senhor me defere o afastamento que eu estou dentro da lei. Por que você quer afastamento?
porque eu sou vereador e fui eleito prefeito de Echaporã. E eu vou assumir a prefeitura de Echaporã e eu não posso ser tabelião com cargo político. Então o senhor arranje um substituto aí, um interino para ficar no meu lugar, que eu estou me afastando a partir de hoje com amparo legal. O Dr. Fabiano não teve outra alternativa senão deferir o pedido dele. E aí, quem quer tomar conta do cartório e trazer escreventes e formar escreventes para poder trabalhar? Houve aquele, sabe, aquela quebra de rotina, de nomeações, etc, etc. O que se convencionou? Por 2 anos, dividiu-se os serviços da terceira vara entre o primeiro ofício e o segundo ofício. Metade para cada um, dividia o serviço. O cartório distribuidor distribuía o serviço, metade para a primeira vara e metade para a segunda. Enquanto não se resolvesse a situação de escrivania da terceira vara. E quem seria o escrivão, uma vez que o titular pediu afastamento? Saiu o juiz à caça, entre aspas, de alguém com capacidade para poder assumir o cartório, treinar pelo menos uma dezena de funcionários ou um pouco mais, para colocar nos cartório de menores, cartório criminal e cartório civil. 3 cartórios. Não tinha ninguém. Então o que aconteceu? Ele ofereceu esse cargo para um monte de advogados, que eram na época os mais conceituados, mais idosos, que se presumia que tinham capacidade para tocar um cartório. Mas todos eles falaram assim, tudo bem, como é que vai ser a receita do cartório? Ah, nós vamos te dar o cartório de notas, você tem que assumir, você vai produzir a receita lá no Notas, enquanto em troca disso você vai ter que custear os 3 cartórios. Ninguém quis esse cartório. Foi oferecido para pelo menos 20 ou 30 profissionais de gabarito aqui da comarca. Nesse meio tempo, nenhum advogado antigo, que ele tinha reconhecido a capacidade, quis aceitar o cargo. Ele começou a procurar dentro dos outros cartórios os antigos oficial maior, que era o cargo do que hoje é escrivão substituto ou tabelião substituto. Antigamente se chamava oficial maior. Os escreventes eram chamados de oficiais e tinha um que era o maior dos oficiais, que era o substituto do dono do cartório. Então ele procurou um oficial maior, porque o dono do cartório não ia querer sair de um cartório e pegar outro. Deficitário, não tinha receita. Então começou a procurar nos cartórios. Nenhum oficial maior do cartório quis pegar. Então ele começou a procurar algum escrevente que ele julgava que tinha capacidade. E como eu estava dizendo, deixando a modéstia um pouco de lado, eu comecei a fazer audiência e mesmo catando milho na máquina, eu fui um dos melhores datilógrafos do fórum com 16 anos de idade. Chegou em mim. Seu Janone, ficava até acanhado de me chamarem de seu Janone. Eu já estava cursando Direito. Eu estava no 3º ano da Faculdade de Direito. Seu Janone, eu pedi licença para o Dr. Milton Amaral, isso o juiz corregedor, Dr. Luiz Fabiano. Eu pedi licença para o Dr. Milton Amaral, que é o titular do cartório, para convidar alguns escreventes aqui do cartório, que o cartório é muito bem conceituado, tem bons escreventes, etc, etc, para assumir o cartório da terceira vara judicial no fórum. E me indicaram o senhor, e o senhor, uma pessoa com boa desenvoltura, com bom conhecimento técnico, teria condição. Falei, doutor, como é que eu vou viver? Como é que tem a renda do cartório? Treinar o pessoal, deixa comigo que eu treino. Isso não é problema para mim. Eu já tinha até então 15 anos de carreira, por aí. Falei, treinar o pessoal eu treino. Eu vou contratar uns datilógrafos aí e vou ensinando. Eu já fazia audiência, fazia tudo. E ele acabou aceitando. Então o que aconteceu? Eu fui nomeado como oficial maior do 3º cartório em razão da ausência do tabelião, que tinha pedido tabelião e oficial judicial, que tinha pedido o afastamento, que era o doutor Odilon Milani.
para exercer o cargo de prefeito. Então eu fui nomeado como oficial maior do cartório e, simultaneamente com o cargo, já fui nomeado como escrivão interino. Primeiramente substituto. Aí durante o mandato ele se aposentou. O Odilon Milano se aposentou do cartório durante o mandato e pediu aposentadoria. Até aí a concurso, como é praxe até hoje, é costume, nomeia-se o oficial maior como interino em caso de vacância. Como ele pediu aposentadoria, vagou o cartório, eu fui nomeado como interino. Então eu fui oficial maior, escrivão substituto e depois escrivão interino em razão da ausência do tabelião. E tomei conta dos 4 cartórios, é muito custo. E o tribunal, eu sempre falava assim, o dinheiro que eu estou ganhando lá embaixo, o que eu ganhei no registro de imóveis em 15 anos de serviço, eu já gastei tudo, para treinamento de funcionários, para equipar o cartório. Hoje eu não tenho mais dinheiro, não tenho condição de mais manter os funcionários. Ou oficializa e dá um jeito de me remunerar, ou eu tenho que pedir exoneração porque eu não tenho mais como viver, não tem renda. A renda que eu tenho no cartório de notas, eu estava começando. Não é suficiente para eu pagar, eu cheguei a ter ao todo, Frederico, 17 funcionários, contando o setor de notas que eu tinha 3, cível, crime e menores, 17 funcionários. Treinei os 17, a maioria hoje está tudo aposentado, alguns são até promotores, outros delegados de polícia, graças a Deus foram todos bem formados. Mas passei uma dificuldade financeira danada. E aí o Tribunal de Justiça, de tanto insistência do juiz corregedor Dr. Fabiano, oficializou os serviços criminais e de menores, depois de 6 anos que eu estava como interino. Oficializou os 2 serviços. Nessa oficialização, eu deixei de ser responsável por pelo menos 12 funcionários. Então eu respirei mais aliviado, que o ganho do cartório de notas não dava para eu manter 17 funcionários. Eu estava começando com o cartório. Aí eu comecei a respirar mais aliviado. E depois de mais uns 2 anos, uns 8, 9 anos, depois oficializou também o serviço civil. Foi todo esse pessoal que eu coloquei lá, foram todos encampados, depois nomeados sem concurso pelo Estado. Eu indiquei para o secretário da Justiça, através dos seus assessores, obviamente, que estiverem em Araraquara, eu indiquei para o secretário todos os meus funcionários. Foram todos nomeados escreventes por indicação minha e continuaram tocando o cartório divinamente até se aposentarem ou deixarem por várias razões. Então, a minha vivência forense foi muito grande. Você imaginou o que é ser simultaneamente tabelião, escrivão civil, escrivão criminal, escrivão cartório de menores e atender juizado de menores, tudo isso? Eu passei por tudo isso, mas graças a Deus, Deus me iluminou, eu sempre tive muita fé em Deus e sempre trabalhei com muita dignidade e dedicação. Eu fui sempre extremamente dedicado. Então o que aconteceu? De escrivão, eu vou concluir essa história já já. De escrivão interino que eu era, surgiu uma nova lei, quando, às vésperas da Constituição de 88, acho que 2 anos ou 3 antes, em 85 mais ou menos, saiu uma lei, foi promulgada uma lei estadual, dizendo que todos os interinos paulistas que estavam no efetivo exercício do cargo até a época do provimento, do novo concurso, em razão que a Constituição proibiu depois a nomeação de gente sem concurso público. A ressalva foi antes da Constituição, a lei permitiu que o Tribunal de Justiça nomeasse, efetivasse no cargo todos os escrivães interinos com mais de 5 anos de efetivo exercício na interinidade. E eu, por sorte, tinha 9, já como interino, 8 ou 9 por aí. Então eu fui efetivado no cargo de tabelião titular sem concurso público, naquela época, por causa dessa lei que permitiu o direito
que se julgava do interino ter adquirido em razão de ter mais de 5 anos prestando serviços ao Estado. Foi uma lei absolutamente justa. E depois isso foi ratificado pela Constituição, que proibiu a nomeação sem concurso público. Mas eu fui um dos poucos, eu e mais um colega de Araraquara, ou 2, que assumimos cartório na ocasião sem concurso público. Mas foi uma luta muito grande e intensa, e eu tenho o orgulho de dizer que eu desempenhei todas essas atividades dentro do maior respeito pelo Poder Judiciário, pelas ordens superiores e integridade moral para desempenhar todos os cargos que eu desenvolvi dentro da área forense de Araraquara. Me considero muito grato à população de Araraquara por ter me apoiado. Eu cresci muito também como tabelião de notas. Em pouco tempo de exercício do cargo como tabelião, o meu cartório era um dos mais conceituados, não só aqui na comarca de Araraquara, como no estado de São Paulo. Eu desenvolvi um trabalho aqui muito digno de elogios por parte até do Colégio Notarial na época. Na época era a Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo, presidida pelo José Maria Siviero, pessoa que eu admiro até hoje. Fez diversas reuniões, ele fazia reuniões presenciais. A Associação do Serventuário da Justiça englobava todos os cartórios do Estado de São Paulo, todas as naturezas, entendeu? E ele, uma vez por mês, fazia reuniões em cada comarca de maior destaque do Estado de São Paulo. Eu cansei de agendar e organizar para ele, ou junto com ele. Um abraço ao senhor, doutor Siviero. Eu tenho visto o senhor pelas redes sociais e pela televisão. O senhor deu umas entrevistas há pouco tempo. Eu revi a sua fisionomia e confesso que fiquei com saudade. Um grande abraço para o senhor, viu? O senhor tinha muita admiração, não só minha, como dos colegas aqui do interior. O senhor foi um baluarte da justiça no estado de São Paulo. Dr. Zé Maria Siviero. Então, a minha história forense basicamente foi essa daí. Estou no cartório até hoje, sou muito conceituado em Araraquara, presto um serviço de relevância social muito grande aqui em Araraquara, conto com a admiração de toda a população araraquarense, não tenho inimigos, não tenho ninguém, muito pelo contrário, só recebo elogios e fico satisfeito de prestar um grande serviço à população de Araraquara, a quem eu sou muito grato. Ah, sim, teve muitas histórias, né? Que eu me lembro assim que poderia ter algum interesse na imprensa, foi a forma realmente que eu fui nomeado, sem concurso, porque isso daí existiu só muitos anos para trás. Da década que eu comecei para cá já era concurso, prova disso que quem me nomeou como oficial maior foi concursado. Então já teve concurso desde 76. Antes disso tem. Então, durante esses anos todos, eu já estou há 67 anos de trabalho ininterrupto, prazo esse de serviço devidamente contado na corredoria. Tudo contado direitinho. E teve muitas histórias ocorridas no cartório sobre testamentos. Eu vi muitas histórias tristes ou alegres. Enfim, dentro do meu ofício, a gente vê de tudo. Histórias que deixaram coisa. E outra história que teve um pouco chato, que teve uma ocasião que estava na moda arrombar em prédios de cartório quadrilhas de bandidos que eram acostumados a roubar veículos e transferir esses veículos junto ao Detran. E como é que essa quadrilha fazia isso? Eles assaltavam o cartório e roubavam selos de autenticidades. Para reconhecer firma, você tem que ter uma série de formalidades. Então tem um selo de autenticidade que você coloca, que é a autenticidade do tabelião, que reconhecia como verdadeira aquela assinatura, etc, etc. Coloca uma etiqueta, etc, vai um carimbo do tabelião ou escrevente habilitado que assina o reconhecimento de firma. O que os ladrões faziam? Eles arrombavam o cartório e roubavam esses selos e etiquetas, que são todos impressos.
e falsificava e transferia veículos no Detran. Até que, sabiamente, a Corregedoria da Justiça, o que fazia para poder minimizar os efeitos dessas quadrilhas e o resultado desses danos da população? Mudava o selo. Então, falou assim, os selos roubados tinham tais características. Então, a Corregedoria começou a mandar imprimir selos com características diferentes e fazendo alerta para toda a população e todos os cartórios do estado de São Paulo de que os selos com as características anteriores não deveriam ser mais aceitos. Então essas quadrilhas que tinham esses selos roubados deixaram de agir no estado de São Paulo porque não tinha mais jeito. E eu, infelizmente, fui um dos roubados. Eu tinha um cofre aqui que era daqueles que tinha assim, uma espécie de esquadrilha, como se fosse uma porta, uma coisa. E tinha uma relevância. O que eles fizeram? Eles arrombaram o meu cofre, onde eu guardava os selos de autenticidade, documentos mais importantes, com um macaco hidráulico. Gente profissionais mesmo. Arrombaram o cofre, arrebentaram tudo, levaram todo o selo, cheques que eu tinha pré-datados de clientes, alguns documentos, infelizmente, traslado de escritura, foi tudo comunicado para a Corregedoria depois, que tomou as providências para que esses papéis não fossem reutilizados pelos bandidos, chamemos assim. Enfim, histórias que eu estava falando, ruins e boas, teve muitas. Eu sou muito apegado à minha família. Eu estou casado há 51 anos com a mesma mulher e sou muito apegado à minha família. Criei meus 3 filhos que ainda usando calças curtas como eu comecei no cartório, eu trouxe os 3 para o cartório. Os 2 mais velhos são homens e a menina caçula é a única mulher. Vieram os 3 para o cartório e estão comigo até hoje. O meu mais velho, José Janone Júnior, hoje ele exerce uma porção de atividades paralelas ao cartório, que eu até liberei. Ele tem um monte de atividades gratuitas. Ele faz um monte de serviços para a sociedade gratuitamente. Ele é presidente da Associação Comercial, ele é vice-presidente da Associação dos comerciantes do estado de São Paulo, tem os nomes técnicos lá, porque eu liberei ele para uma série de atos. Fora isso, ele também atua na área de tecnologia. Então, estou dizendo isso para dizer o seguinte, desses 3 filhos meus, esse meu mais velho, o Júnior, que você conheceu agora há pouco aqui, ele que chefia a parte de tecnologia aqui do meu cartório. O mais novo, o outro do meio, é o Denis Henrique Janone, é o meu braço direito no setor de escrituras. Ajuda a treinamento de funcionários novos, o setor de escritura, com clientela, com um monte de coisa. E a menina é a que toma conta da área financeira e de recolhimento de verbas aqui do cartório. Chefia esse setor que é muito importante, tem que estar absolutamente em dia, não pode deixar escapar nada, recolher tudo direitinho. Então, os meus 3 filhos são os meus braços direitos e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu empreguei meus 3 filhos aqui. Porque se fossem estranhos que eu tivesse colocado nessas funções, provavelmente nenhum deles estaria comigo até hoje. O meu mais velho vai completar 35 anos de serviço o ano que vem, ele vai aposentar, o Júnior. E os outros 2 estão comigo até hoje. Por quê? Porque são meus filhos que querem meu bem. Então, você me perguntou de família, a minha família, até a minha esposa também fazia banco para mim, fazia uma série de coisas. Então eu botei, aqui ficou um cartório familiar. E graças a isso, houve uma dedicação muito intensa a eles, e aliás eu agradeço aos 3, por terem me auxiliado todo esse período, há tantos anos. Você vê, meu filho já tem 50 anos, vai fazer 51, está aí até hoje. E são o meu esteio aqui do cartório. Graças a eles 3 é que o cartório hoje é muito bem conduzido, deixando mais uma vez a modéstia de lado, viu gente? Não reparem não. E eu sou muito apegado à família. Tenho 4 netos, 3 netas e um menino. Um menino de 15 anos, ó, só para fazer uma propaganda para o pessoal de São Paulo, da capital aí. Ele tem 15 anos, é titular do Sub-15 da Ferroviária de Araraquara de futebol. Vai jogar domingo agora a semifinal contra o Palmeiras aí na capital. Enzo Toledo Pisa Janone, 15 anos.
artilheiro da Ferroviária do Campeonato Sub-15. Você falou de falar da família, eu encho o peito para falar, porque é meu único neto. Eu queria ser lembrado como um excelente profissional, um homem bom e digno. Digno da vida que Deus me deu, e digno do meu ofício profissional. Isso eu não abro mão de ser de jeito nenhum. Tenho orgulho de fazer o que eu faço. Então a minha vida profissional sempre foi cheia de glórias na parte de moral, de dignidade em si. E foi cheia de problemas também, mas todos resolvidos satisfatoriamente dentro da dignidade da pessoa humana e da honestidade, de princípios e de causas, de maneira de agir. Então eu gostaria de ser lembrado como o tabelião Janone, que dignificou a justiça e o povo de Araraquara perante o Poder Judiciário. É assim que eu gostaria de ser lembrado. A minha caminhada já dura 67 anos. Valeu muito a pena. Eu sou o que sou. Não sou rico, mas tenho uma vida bem remediada. Sou o que sou graças ao cartório, graças ao meu ofício, graças de eu ter começado como ajudante do office boy e de ter tido a paciência, a tolerância de aguentar 20 anos ganhando mal, porque eu ainda era menor aprendiz, mas nunca abrindo mão do meu sonho de ser um bom profissional. Não vou nem dizer brilhante, que eu não sou, mas pelo menos um bom profissional, vocês podem ter certeza que estão me ouvindo que eu sou. Eu tenho vários atos que eu pratiquei aqui no cartório, de modernização do cartório, de criação de metodologias de trabalho, uma série de coisas, atos que eu pratiquei, coisas que eu vou relatar num livro que eu estou escrevendo, que deveria, livro de memórias, mas vai contar muito do meu relacionamento dentro do fórum, com juízes, promotores, advogados, colegas de cartório durante toda a minha vida, e muito da minha carreira dentro do cartório de notas, muitos fatos pitorescos que aconteceram aqui dentro, e um pouquinho também da minha vida fora do cartório, que o meu hobby é pescaria, mato e água, e selva. Eu sou um pescador desde pequeno e gosto dessa vida porque ela me dá um prazer. Seguinte, quando eu estou mentalmente cansado, a maneira de eu descansar meu cérebro é afastar do cartório e conviver com a natureza. Mato e água, sou apaixonado por isso. Por isso que eu aprendi e sou viciado em pescarias. Faço isso desde os 12 anos de idade até hoje. E deixando a modéstia de lado, sou pescador de peixes grandes do Araguaia, viu?